Bem, então nós vamos iniciar nossa segunda aula sobre realismo brasileiro. Essa aula aqui não foi gravada de forma síncrona, né? Apenas assíncrona. A aula que deveria ter ido ao ar no dia 22, está indo ao ar hoje, dia 30. É, Nessa aula, diferente da aula anterior, nós vamos primeiro tratar alguns aspectos do livro Dom Casmurro e depois passarmos à leitura desse artigo que eu trouxe para vocês, né? A Ironia de Machado e Dom Casmurro, reflexões sobre a cordialidade trágica da Catherine. Vamos fazer essa inversão nessa aula, porque a gente já conhece, né, algumas características do realismo brasileiro. Depois vamos apenas ver como que isso se aplica em Dom Casmurro. E eu acho que é importante também que a gente leia os trechos do livro de Dom Casmurro à luz do que nos diz a Catherine nesse artigo, que é muito importante, é bem relevante, porque ela nos traz o conceito da ironia, que está presente em toda a obra, não apenas como uma figura de linguagem, mas como uma figura de estilo. Então, quando ela faz isso, ela nos permite ter uma maior compreensão do livro em si. É, para quem não está acostumado, né, com a leitura dos romances realistas do Machado de Assis, é importante ter sempre em vista esse humor, essa ironia, ironia que, enquanto uma figura de linguagem, é dizer aquilo contrário do que se pensa, né? Aqui ele toma uma proporção, o conceito toma uma proporção muito maior na obra do Casmurro e, de fato, dá o tom, né, vamos dizer assim, de toda a obra. A obra inteira é marcada por este aspecto, né, que é um aspecto muito mais estilístico do que uma mera figura de linguagem, e a Catherine vai mostrar isso de forma brilhante lá no artigo dela. Bem, já vimos então, né, a respeito das características do realismo na aula passada. Foi um movimento que surgiu no final do século XIX. Como já havia dito para vocês, foi um movimento muito curto, mas muito intenso. Então, ele começou em 1881, com o surgimento de Mulatos, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas também terminou em 1890 com o surgimento do parnasianismo. Vimos na aula passada que foi um movimento bastante peculiar, porque a partir de então as classes populares tiveram ascensão à prosa literária, né? Antes elas não eram representadas. E a partir do realismo elas passaram a representar e, inclusive, a se tornar protagonistas, né? Seus elementos ali das classes mais baixas da sociedade se tornaram protagonistas de uma literatura, entraram de fato assim, no sistema literário brasileiro. Então, dada essa característica, o movimento atinge muito mais força, muito mais expressividade, e as características do realismo estão presentes de forma muito intensa, né, por toda a literatura desde então, sobretudo no Romance de 30, né, a gente vai ver isso mais para frente no nosso curso. É, então, a gente tem Joaquim Maria Machado de Assis, popularmente conhecido, né, como todos vocês já devem ter lido algo sobre ele, lemos na aula passada a Memórias Póstumas, alguns trechos, né. Foi neto de escravos alforriados, criado numa família pobre, não teve uma instrução regular, ahn, e ele começa, né, a se instruir por conta própria na literatura, e em 1860 colabora então com o Diário do Rio de Janeiro, dando origem aí ao seu livro Crisálidas, livro de poemas. Então, sua obra é marcada, né, por dois momentos principais, né? A série de romances, como A Mão e a Luva e Helena, foi quando ele obteve, né, esse reconhecimento do público e da crítica. Ele obteve reconhecimento por sua prosa, não exatamente por sua poesia. Então, existe um outro momento do Machado de Assis, que é o momento em que ele escreve romances realistas, entre eles Memórias Póstumas, né, o Quintas Borba e este que nós veremos hoje, Dom Casmurro. E as obras realistas do Machado de Assis, elas não ficam, as características principais, elas não ficam apenas nos romances, né? Abrange os poemas, os contos, as tradições, as peças teatrais, tudo aquilo que ele escreve ali naquele momento é permeado por essas características da ironia, do pessimismo, do espírito crítico, dessa reflexão profunda sobre a sociedade brasileira. Então, a sua obra ela se torna muito consistente dentro
da estética realista, não apenas por seus romances, mas também por suas demais produções. Dom Casmurro, ele possui o seguinte enredo. Existe esse protagonista, Bento Santiago, chamado Bentinho, mas também denominado Dom Casmurro, que narra a história. A história é contada em primeira pessoa. E o Bentinho, ele diz, né, pretendo atar as duas pontas da vida, ou seja, unir relatos da mocidade dele até os dias em que ele está escrevendo o livro já na sua velhice. Então, ele vai escrever as memórias da juventude, as reminiscências da juventude, a sua vida lá no seminário, o seu caso com Capitu, e o ciúme que advém desse relacionamento, que vai se tornar, então, o enredo central da trama. Então, o romance ele se passa no Rio de Janeiro, no Segundo Império, e ele vai iniciar com um episódio que seria recente, né, no qual o narrador recebe essa alcunha de Dom Casmurro, daí o título do romance. Então, ele vai fazer bastante referências, né, à escrita europeia, entre elas Schopenhauer, né, Otelo, Muro de Veneza, de Shakespeare. E ao longo dos anos, Dom Casmurro, né, com os temas de ciúme, ambiguidade de Capitu, o retrato moral da época, o caráter do narrador. Então, esse romance recebe inúmeros estudos, adaptações para outras mídias, né, traduções para diversos outros idiomas e análises literárias das mais diversas, né. Ahn, Ele é considerado o precursor do modernismo e de ideias posteriormente escritas, né, pelo psicanalista Freud, influenciando aí, então, Graciliano Ramos, Dalton Trevisan, e disputa, né, com Memórias Póstumas a categoria de obra-prima do Machado de Assis. Então, vamos passar aqui esses slides agora a respeito das características e direto lá para o artigo da Catherine. Então, o artigo é intitulado A Ironia de Machado de Assis, em Dom Casmurro, uma reflexão sobre a cordialidade antitrágica. A Catherine, que nasceu na Áustria, não é brasileira, ela fez doutorado em Literatura, História e Filosofia em Paris, e na própria Áustria. Ela vive no Brasil desde 1984. Ela é uma pesquisadora da URGS, no programa de pós-graduação em Letras e Filosofia. Hum, Aí solicitou sua transferência para o quadro de eméritos, né, da universidade, que é quando a pessoa se aposenta, mas continua atuando, né? Uma excelente pesquisadora, né? Uma notável pesquisadora, e certamente tem muito a nos ensinar nesse artigo, não é nem um pouco fácil de ler. A Catherine sempre traz muitas referências da cultura europeia, né? Haja vista que ela nasceu na Áustria, então se torna muito rica, né, a produção que ela desenvolve em termos de referências culturais, literárias daquele continente, né? Então, neste artigo, a Catherine ela tem esse objetivo, né? O objetivo geral de analisar a ironia do Machado de Assis. Então, ela toma este conceito, a ironia, para analisar o livro Dom Casmurro. Isso é muito comum nos estudos literários, né? Você fazer estudos por conceitos, pensar por conceitos. Então, aqui ela traz dois conceitos principais, né? Não apenas a ironia. Depois a gente vai ver também como ela traz o conceito de cordialidade. Ah, então, ela diz que o autor ele vai desconstruir os elementos românticos e os elementos trágicos, utilizando uma abordagem burlesca, né? O que seria isso? Uma abordagem caricata, uma abordagem cômica, o ridículo. Então, a gente vai sempre ver uma faceta de humor mais ou menos expressivo, mais ou menos sutil, né? Na escrita de Dom Casmurro. E vai ver também essa característica antitrágica. Que seria isso, né? O trágico na literatura. O trágico é sempre algo grave, doloroso, né? Que causa grande sofrimento. E o antitrágico seria esse conflito, né? Inevitável do protagonista. Na tragédia, o protagonista ele é sempre um super-herói, vamos dizer assim, né?
Agora, na antitragédia, esse conflito, esse protagonista, ele vai sofrer conflitos inevitáveis, podendo inclusive levá-lo à morte. Ah, a questão principal do artigo da Catri é mostrar como essas coisas conversam, né? Como os contrários conversam. Como, apesar de o autor desconstruir elementos românticos, existem os elementos românticos. Apesar de o autor desconstruir os elementos trágicos, existem os elementos trágicos. Estão ali a serviço da desconstrução. Mas parte-se destes elementos românticos e trágicos para construir a narrativa. E exatamente essa característica que é uma, digamos assim, uma vertente da ironia, né? É também a maneira como que a autora explora essas nuances da cordialidade brasileira. O que viria a ser a cordialidade? Sérgio Buarque de Holanda vai dizer em Raízes do Brasil que a cordialidade não é apenas uma manifestação de afeto, não é apenas uma manifestação de simpatia, né? Existem coisas ali subjacentes, né? Como se a cordialidade, o Sérgio Buarque, fosse uma máscara, né? A máscara, aquela máscara do teatro grego, né? Que tem aquele sorriso enorme, um grande riso cômico de, mas que esconde a tragédia daquele personagem. Então, isso é a cordialidade, né? Manifesta-se uma simpatia, manifesta-se uma leveza, sobretudo aqui no contexto da autoria, né? Mas evita-se o confronto direto com grandes questões. Por exemplo, a gente sabe que existe ali profundamente colocada a questão da traição, né? Que é um dos temas assim das tragédias, é, que levam, né, a assassinatos passionais. Contudo, aqui em Machado de Assis, isso fica escondido, velado, por trás dessa máscara, que é o caricato, o cômico, o ridículo, né? A abordagem burlesca, como chamar a Catherine, né? Então, a autora vai demonstrar, durante o artigo dela, esses contrastes, né? Os paradoxos, essas ideias muito divergentes, como elas se constroem, né? Essa ambiguidade da trama narrativa. Então, ela tem ainda outros objetivos, né? Explorar a ironia do Machado de Assis, analisar como o autor desconstrói os elementos românticos e trágicos com a modulação burlesca e sarcástica, investigar esse viés antitrágico da cultura luso-brasileira. Sim, ela diz que na cultura luso-brasileira é muito comum que a gente faça exatamente isso que o Bentinho faz, que é esconder aquele sofrimento por trás de um grande riso, por trás de um grande é, aspecto cômico, né? A gente não entra muito fundo dos nossos sentimentos, não investiga muito a origem desses sentimentos. A gente, sim, faz uma sublimação, vamos dizer assim, transferindo isso, transformando isso em algo risível, né, em algo em que se não entra muito no assunto, que se foge um pouco daquele peso, né, que trazem essas grandes questões, né, éticas, que aqui é colocado como as ações trágicas. Então, ela vai dizer, né, a obra reflete essa ausência de grandes ações trágicas. Se bem tinham, naquela época, né, tinha tantos ciúmes de Capitu por acreditar que ela o traía, isso em uma tragédia o levaria a grandes encenações, né, passionais. Em uma tragédia, vamos dizer assim, uma tragédia tradicional. Contudo, aqui não existe não existem essas grandes ações trágicas, né? E, na verdade, não existem, não por causa de Capitu não ter traído Bentinho. Não é essa a questão. Capitu é traído por seus próprios sentimentos, né? Exatamente porque ele é muito tímido, exatamente porque tem muitas dúvidas, exatamente porque possui muitos ressentimentos, ele não é capaz de realizar as grandes ações trágicas específicas, né, das tragédias tradicionais.
Ah, então, o grande papel da pesquisadora aqui é esse, né? Investigar essas ambiguidades, essas cordialidades, ah, essa resistência cultural à introspecção crítica. Esse é o termo, né? Catherine diz que na cultura luso brasileira existe essa resistência cultural à introspecção crítica. Que seria simbolizado enormemente pelo carnaval, né? Vamos dizer aqui. Que pega ali grandes temas, mas transforma aquilo em tudo algo muito espetacular, né? Ah, mas dentro de um contexto de alegria e não dentro de um contexto de tragédia. A autora busca então compreender como o romance reflete as fragilidades humanas, especialmente por meio da timidez, da passividade, da melancolia de Bentinho, e como que isso vai se relacionar com essa tradição luso-brasileira e com as influências europeias que ela cita no decorrer do artigo dela, né? Nietzsche, Kafka e Musil, a gente vai ver adiante. Ah, então ela tem algumas hipóteses, né? Ela tem a hipótese de que Machado de Assis desconstrói as características do romantismo por meio da ironia. Então a ironia é vista como desconstrução. Essa ironia é burlesca, né? Cômica, risível, substituindo o espírito trágico por uma abordagem antitrágica, característica da cultura luz brasileira. Então, existe uma cordialidade e uma inércia, é como se aquela máscara, né, da cordialidade, aquele grande sorriso da máscara teatral, levasse o protagonista a não atingir as ações grandiosas, né? Favorece, então, favoreceriam, né, sentimentos reativos, e o Bentinho se torna, então, uma figura paradigmática. Ele representa a timidez, a passividade, que minam a vontade, a ação, sendo traído ou não por Capitu, mas por suas dúvidas e por seus medos. Outras hipóteses, né? Então, observa que a Catherine não responde à pergunta, né? A grande pergunta do romance. Capitu traiu Bentinho? Não. Aqui ela diz, Capitu não tem a ver com a traição de Bentinho. Bentinho trai a si mesmo, por suas dúvidas e por seus medos. Crítica ao patriarcalismo, né? Então, Casmurro ele pode ser lido como essa crítica velada à opressão patriarcal, expondo os fantasmas masculinos, os fracassos nas relações de amizade e de amor, e a ausência da verdadeira tragédia, né? Existe ali um simulacro, né? Onde os conflitos e as ações são diluídas pela realidade prosaica dos personagens. Hum, então, ela visa, então, examinar a construção desses personagens, né, nesse artigo, sobretudo a oposição entre Bentinho e Capitu, que seria uma das ambiguidades identificadas por ela neste romance, né, como Bentinho e Capitu são divergentes, extremamente opostos, né. Ela examina a construção dos personagens, ela relaciona Dom Casmurro com a tradição literária europeia, mostrando a diferença, né, se a gente tem, por exemplo, Flaubert, que é um grande escritor realista, né, Madame Bovary, é, ele se utiliza de muito de Flaubert, contudo, ele transcende a Flaubert, né, quando ele incorpora ali a, o burlesco, né, vamos dizer assim. A gente vai mais adiante. Objetivos ainda específicos, refletir sobre a melancolia e a ascedia. Melancolia é um estado de tristeza. Contudo, a ascedia ultrapassa isso, né? Descreve um estado de desânimo profundo, uma apatia espiritual, uma preguiça da alma. É uma espécie de melancolia paralisante. Então, quando ela diz assim, Dom Casmurro é uma versão moderna da temida ascedia melancólica, ela quer dizer que Dom Casmurro representa a versão moderna desse estado de desânimo profundo, preguiça paralisante, né? Melancolia paralisante. É, Então, aqui ela reavalia leituras convencionais da obra, né? Questiona as interpretações moralistas e deterministas sobre a suposta traição de Capitu. Durante muito tempo, o romance foi lido em torno disso, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Então, ela vai além disso, dessas leituras convencionais, e propõe uma análise que vai revelar as ambiguidades que estão presentes durante toda a obra e também investigar a obra no seu contexto, no sua perspectiva estética, né?
é, devolvendo a obra ao que ela realmente é, uma obra literária, uma obra artística, né? Que deve ser investigada no seu contexto estético. Então, qual metodologia que a Catherine usa para fazer isso, né? Um caráter analítico e comparativo, ao mesmo tempo em que ela, comparativo porque ela estabelece relações entre a cultura luz brasileira e a cultura europeia. Ah, utiliza a abordagem estética para examinar os elementos narrativos, né, os conceitos principais de ironia, melancolia, assedia, cordialidade. Machado de Assis, e como ela desenvolve, né, esse artigo, que ela vai dizer que Machado de Assis utiliza a ironia em Dom Casmurro, são os principais argumentos dela, né, de forma sarcástica e burlesca, recusando a identificação íntima do narrador com os fracassos sentimentais, morais e intelectuais dos personagens, e vai desconstruir os elementos trágicos e românticos, transformando-os em situações prosaicas, né, sem grande peso, como, né, essa leveza trazida pelo humor, e antitrágicas. Então, a ironia serve para expor as limitações do protagonista Bentinho, com sua timidez, inação, suas dúvidas, enquanto contrasta com a vivacidade da Capitu. Ela vai utilizar uma abordagem estética para examinar os elementos narrativos, os personagens, os temas da obra, destacando a ironia, a cordialidade e a melancolia. E também vai incluir ali algumas reflexões sobre a fortuna crítica de Dom Casmurro, né? Fortuna vastíssima. Trouxe para vocês o conceito de ironia, conceito de origem né, do dicionário. Na retórica, ele é considerado uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, uso de palavra ou frase de sentido diverso, ou oposto ao que se queria empregar, né, para definir ou denominar algo. É como se eu dissesse, para um dia muito quente. Nossa, que frio está fazendo hoje. Na verdade, eu quero dizer que este dia está muito quente. Como a gente diz aqui em Brasília, nossa, hoje, que lua que nós temos hoje, né? Quando o sol está muito forte. Na verdade, a gente quer dizer que está fazendo muito, muito calor, mas não dizemos está fazendo muito calor, dizemos, nossa, que lua está fazendo hoje. Que lua temos hoje, né? Para dizer que está fazendo bastante calor. Ou seja, dizemos o contrário do que pensamos. Isso é ironia. Dizemos o contrário do que pensamos. Pensamos, está fazendo muito calor. Dizemos, nossa, que lua. Isso é ironia. Então, a ironia, ela não se manifesta no contexto estrutural frasal, né? Ela se manifesta como uma estratégia do narrador, uma estratégia narrativa do autor para desconstruir as convenções sociais, para expor contradições humanas, para criticar valores, né, como a cordialidade, como a misoginia, o ódio às mulheres, né? Então, a ironia transcende seu uso tradicional como uma figura de linguagem e se torna um elemento central na forma como o autor constrói a sua obra e dialoga com o leitor. Ah, é considerado, então, um recurso estilístico e crítico. Então, ela não sempre é uma ironia fina, ela nem sempre é uma ironia sutil, né? Às vezes ela é muito escancarada. Então, a autora diz isso o tempo todo, né? Às vezes Machado de Assis utiliza acentos gritantes de ironia, de sarcasmo, de farsa, né? Especialmente quando ele visa ironizar os aspectos ali da tragédia, né? Os modelos literários, como Shakespeare. A ironia ele varia, a ironia dele varia entre a sutileza e a intensidade. Existe realmente momentos de ironia sutil, mas existem muitos momentos de intensa ironia, de intenso sarcasmo. É, sim, tem esse episódio, né, em que Bentinho assiste a Otelo, que é essa tragédia de Shakespeare, e acredita encontrar em Otelo paralelos com sua própria história, especialmente no tema do ciúme. Contudo, Machado vai mostrar isso como uma grande ironia, né, a pretensão de Bentinho se comparar com o protagonista de uma tragédia tão grandiosa, mostrando, né,
o abismo entre a estrutura trágica de Otelo e o dramalhão prosaico do Bentinho, mostrando sobretudo as diferenças de caráter, né, entre os personagens Otelo e Bentinho. Bentinho sempre muito tímido, Otelo grandioso, forte, né? Então ela vai usar as referências da literatura europeia para enriquecer, né? Machado de Assis usa essas referências para enriquecer a narrativa e também para subverter as expectativas, né? Ao mesmo tempo em que ele tenta, assim como Flaubert, construir um estilo ali realista, ele vai também subverter aquilo que Flaubert desenvolveu, tornando isso permeado por esse humor, por essa sátira, né? E dando também um efeito mais leve e crítico ao mesmo tempo. Então, ela menciona Nietzsche, né, que seria um dos grandes diálogos aí que ela percebe de Machado de Assis com a tradição europeia. Hum, Nietzsche, Kafka e Musil, eles utilizam essa ironia para explorar experiências dolorosas, profundas, implicando o narrador como a voz autêntica. Em Machado de Assis, a ironia é muito mais sarcástica e burlesca, né, recusando a identificação íntima do narrador com fracassos sentimentais, morais e intelectuais dos personagens. Aqui depois para vocês consultarem, né, em que consiste exatamente essa referência a Nietzsche, né? Nietzsche ele explora também, assim como Machado de Assis, essas experiências dolorosas, experiências profundas, né? Relacionadas à condição humana, à alma do homem, né? À moralidade, à existência. Então, daí a semelhança com Machado de Assis, só porque Nietzsche é um filósofo, né? Nietzsche também utiliza a ironia como uma ferramenta poderosa para explorar, né, essas experiências dolorosas e profundas. Também realiza a crítica à moralidade tradicional, trata muito sobre a morte de Deus. Hum, vamos ver o que mais. Ah, sim, sobre Musil, né? Esse grande autor, o Robert Musil, autor de O Homem Sem Qualidades, é um livro que vale muito a pena ler, um livro enorme, mas muito fascinante, em que o autor explora as experiências dolorosas e profundas relacionadas a essa crise de identidade. Então, o autor, o protagonista Urit, ele é um homem inteligentíssimo. Contudo, ele vive nesse estado de indecisão. Isso lembra muito Bentinho. Ele vive nesse estado de indecisão, na falta de propósito. Embora Bentinho fosse também, né, considerado um homem inteligentíssimo, o que aproxima Urit do Bentinho é esse estado de indecisão, falta de propósito, representando nessa dificuldade de encontrar um sentido claro para a vida, numa sociedade marcada por uma racionalidade excessiva, né? Estamos ali às vésperas da Guerra Mundial, Primeira Guerra. Então, também em Musil a gente tem a busca de autenticidade, tem uma crise de identidade, por isso que é, Urit é apresentado como o homem sem qualidades, né? O que já carrega em si uma grande ironia, né? Bem, e os conceitos, né, que ela vai desenvolver também do decorrer do seu artigo, o conceito de cordialidade é apresentado como uma característica daquele que evita conflitos diretos, que evita os conflitos trágicos, estão ali os confrontos, estão ali, né, os elementos de confrontos, os elementos de conflitos. Contudo, esse personagem se utiliza da cordialidade como uma máscara preferindo a conciliação, o silêncio, a comicidade, e não a ação da tragédia mesmo, né, propriamente. A ação grandiosa, né? E aí, ela diz, né, que essa cordialidade, na verdade, ela camufla as tensões dos fracassos. As tensões dos fracassos estão ali, ambiguamente, né, convivendo. Contudo, elas são camufladas. A cordialidade aparece na forma da ironia e sarcasmo, que expõe os conflitos e fragilidades dos personagens sem grandes ações, sem confrontos trágicos. A melancolia é associada à passividade, a cordialidade é associada à melancolia e à passividade, né? Essa postura é criticada pela autora como uma limitação, que impede a reflexão mais profunda sobre os conflitos e as contradições, não apenas de Bentinho.
mais da cultura brasileira, da cultura luso-brasileira. Um exemplo disso, né? Olhos de ressaca. Capitu, que era Capitu, Capitu de olhos oblíquos e dissimulados, ainda agora está aqui com os seus olhos, que me fitam, cheios de mistério e promessa. Não me acusem de exagero. Talvez fosse só o reflexo da janela. Quem sabe se os olhos eram inocentes e o culpado era eu, com a minha imaginação. Pode ser, pode não ser. A verdade é que, entre reflexos e suspeitas, fiz dela o que quis. No fim das contas, se fui traído, ao menos eu conservei a fama de prudente. Não rompi, não gritei, não matei. Preferi o silêncio, que é mais elegante e mais útil para escrever memórias. Ciúme é coisa de novela. O que senti foi um leve incômodo estético. E isto, convenhamos, não dá cadeia nem tragédia. Então a gente tem um tom melodramático muito típico do romantismo. É como se Bentinho fosse esse protagonista do pré-realismo, né, que está entre as amarras do que era a característica do romantismo e tentando se desvencilhar disso, né? Mas em vez de tornar o ciúme e a tradição uma tragédia passional, ele trata isso com desconfiança, com dúvida, com ironia. Culpa Capitu, ao invés de afirmar que não, realmente, o problema era em minha imaginação. Não, ele coloca dúvidas sobre a conduta de Capitu, ter ou não traído, né? Bentinho não tem certeza de nada e ele zomba da própria dor, reduzindo o ciúme, a um leve incômodo estético. Lembrando aqui que o ciúme é um dos grandes temas, né, das tragédias. E aqui ele resume o ciúme a um leve incômodo estético. Então, a traição, se existiu, era transformada em matéria literária e não em escândalo. Revela então a frieza, né? O ceticismo, o humor refinado, que são as marcas registradas do realismo machadiano, como a gente já viu na aula passada. Ainda continua, né? Capitu, apesar daqueles olhos de cigana oblíqua dissimulada, era meiga. Tinha gestos de afeto, modos suaves, mas os olhos. Havia momentos em que pareciam querer dizer mais do que a boca. Eu os temia, não nego. Eram olhos que não se podiam ler de todo, como os de certas figuras de tapeçaria. Você os vê, mas não sabe se olham ou não. Às vezes pareciam ternos, outras inquisidores ou frios. Havia neles um mistério que me escapava, uma profundidade que eu não sabia sondar. Então, aqui ele deixa muito claro, né, a grandeza de Capitu, a dificuldade que ele tinha em interpretar aquela personagem diante, né, vamos dizer assim, da, de quão raso era a capacidade dele, né, de desvendar esses mistérios. Por mais que eu olhasse, sempre me faltava certeza. Era como se ela escondesse dentro de si algo que eu jamais poderia alcançar. Então, tem ali uma visão ambígua, tem uma visão desconfiada. Os olhos da personagem são retratados como enigmáticos e insondáveis, evidenciando, então, a ambiguidade, né? Ela é meiga, ela é terna, mas ela é uma ameaça. Então, ele projeta sobre a personagem as dúvidas e as inseguranças dele, fazendo com que ele não conseguisse, então, compreendê-la de forma plena. Uma relação marcada por suposições, esquemas mentais, né, do que realmente pelo conhecimento real da outra pessoa, que é algo que demandaria um esforço psicológico, crítico muito maior, né, que o personagem, então, não se vê à altura de realizar e, de fato, não realiza. Então, aqui a ironia e a cordialidade antitrágicas, Machado vai desconstruir os temas trágicos, substituindo o espírito por uma abordagem burlesca e irônica. As características que nós já vimos, né? Ela vai desenvolvendo no decorrer do artigo, a capacidade do personagem de reconhecer e lidar com seus próprios sentimentos e contradições. Bem, então essa é a leitura que nós temos aqui do artigo da Catherine. E a gente vai passar, então, na próxima aula, que eu vou dividir essa aula em duas, a uma leitura de alguns trechos
do romance, para que vocês tenham um pouco mais de proximidade com esse romance e, e para que essa aula também não fique tão extensa, né? Então a gente se vê na próxima.